E aí, pessoal, a prova da UBMEP está chegando e provavelmente vocês devem estar se perguntando como que se faz para se preparar para a UBMEP, quem sabe até conseguir uma medalha e coisa e tal. A minha primeira dica que vai para vocês é o seguinte: cuidado com as dicas, tá? Eu posso aqui dar um monte de dicas, nem todas vão servir para você. Talvez isso seja a coisa mais importante que você precisa entender na sua preparação para a UBMEP. Cada um precisa de um estudo específico. Cada um funciona com um tipo de estudo específico. Como a UBMEP já tem alguns anos, talvez vocês que estejam começando a fazer a prova agora escutem algumas pessoas mais velhas que já fizeram a prova e que vão falar várias coisas como se tudo fosse assim às mil maravilhas e como se eles soubessem disso tudo também quando eles começaram a fazer a prova. E não é verdade, certo? No início as pessoas começaram a fazer a prova da UBMEP sem ter toda essa carga de pessoas que já fizeram, de histórias para contar. Então você não deve ficar pensando: ah, o fulano conseguiu tal coisa, ah, o ciclano conseguiu tal coisa. Porque, primeiro, que esse não é o objetivo da prova. Então é claro que se você for bem na UBMEP, tirar uma medalha, você tem grandes chances, muitas portas vão se abrir para você. Mas você não deve fazer a prova pensando nisso. Por quê? Porque você vai estar dando um passo maior que a perna. Se você estiver fazendo a prova hoje, pensando que amanhã você vai poder estudar numa faculdade dos Estados Unidos, ou que amanhã você vai poder fazer um mestrado ainda no ensino médio, isso vai atrapalhar o seu estudo, porque você vai estar pensando numa coisa que não é o objetivo de agora. Pensar nisso agora não vai te ajudar na prova. O que vai te ajudar na prova? Primeiro de tudo, conteúdo. Quanto mais conteúdo matemático você tiver, mais chance você tem de ir bem na prova. Então a primeira coisa que você tem que pensar é revisar os conceitos básicos de matemática. Tentar se lembrar de tudo aquilo que você já aprendeu na escola. E se você realmente sabe e ainda se lembra como se fazem essas coisas. Por exemplo, somar frações. É uma coisa que a gente aprende na escola várias e precisa revisar várias vezes. Então para e pensa: pô, será que eu ainda lembro como é que soma a fração? Como é que multiplica a fração? Se aparecer um probleminha de fração, eu consigo resolver? Outra coisa, contas com vírgula, contas de divisão. Será que eu ainda me lembro exatamente como se faz todas as contas? Ou vai aparecer uma continha quebrada, lá uns números com vírgula, e vão me atrapalhar? Então a primeira coisa é o conteúdo. Você tem que ter o conteúdo. Quanto mais conteúdo matemático você tiver, melhor. A segunda coisa é o foco na prova. O momento da prova, a solução da prova, isso é muito importante, tá? Você tem que jogar o máximo de energia que você puder na hora da prova. Então, você tem que se preparar antes. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem. Não vai ficar estudando matemática igual um doido no dia anterior à prova. Isso não vai te ajudar, isso só vai gastar energia, isso vai saturar o seu cérebro em relação à matemática. E como a prova da UBMEP é uma prova que envolve também muito raciocínio, você pode ir com o conhecimento que você tem, disposto a jogar energia na hora da prova, tá? Então é como se você fosse participar de uma... Digamos que você gosta de jogar futebol, você vai participar de uma partida de futebol. Você não precisa ficar pensando nisso muito, e você não precisa ficar jogando bola antes do jogo. Isso vai piorar, você vai se cansar, certo? Então você tem que ir tranquilo, e caso você saiba jogar bola, tudo bem, vai com o que você sabe. E caso você não saiba, tudo bem também, porque ninguém vai te julgar por uma nota ruim ou por você não ter ido bem. Além do mais, você vai ter outras chances. Eu acho mais importante você fazer a prova, independente de qualquer coisa, do que desistir antes mesmo de fazer a prova, tá? Porque se não fizer a prova, não ganha medalha. Isso é certo. Você até pode fazer a prova e não ganhar a medalha. Tá? Você pode fazer a prova e ganhar a medalha. Agora, se você não fizer a prova, você não vai ganhar nada. Isso é certo. A terceira dica vai realmente para uma dica de estudo. Se você quiser realmente estudar para a prova do UBMEP, a melhor dica que eu posso te dar é provas anteriores.
Dê uma olhada nas provas anteriores do seu nível e imagina você na hora da prova tendo que fazer aquilo. Tenta fazer um pouco. Se você não conseguir, procura olhar a solução. E se essa solução envolver um conteúdo que você não conhece bem, dá uma reforçada nesse conteúdo. Assiste uma videoaula, pega um livro, pede ajuda para alguém, tá? Essa é a melhor maneira de você se preparar para a prova da UBMEP, resolvendo questões de provas anteriores, até porque os tipos de questão, as questões não se repetem, mas os tipos de questão até que se repetem sim, e principalmente o estilo, a maneira como a questão é dada. Ela sempre te dá um caso pequeno para você analisar, depois te pede um caso maior. Ela tem padrões e você vai conhecendo esses padrões à medida que você vai estudando provas antigas. Eu não quero ficar falando aqui de conteúdo, mas se vocês quiserem focar em alguns conteúdos que caem sempre, eu diria que análise combinatória, contagem, de quantas maneiras eu posso fazer tal coisa, de quantas maneiras eu posso fazer outra coisa. Esse tipo de problema onde você tem muitas maneiras e não dá para contar cada uma de uma vez, você precisa de técnicas para calcular de quantas maneiras dá para fazer alguma coisa de uma vez só. Isso cai sempre, esse tipo de questão. Vale a pena estudar isso. O tema é contagem ou análise combinatória. Além disso, geometria é uma coisa que cai sempre. Então, se você precisar revisar conceitos de ponto, reta, retas paralelas, ângulos, isso são coisas que caem sempre. Propriedades dos triângulos, dos quadriláteros, né? Do losango, do paralelogramo, por aí vai. Áreas, certo? Isso são coisas que são muito importantes, caem sempre. A área do triângulo, a área do quadrado, a área do retângulo, a área do trapézio. São coisas que vale a pena você ter, mas isso tudo entra aqui nessa parte do conteúdo. Tanto o conteúdo específico da escola, quanto o conteúdo específico de provas de Olimpíada, são a base para a sua preparação. Fora isso, o foco na prova e no seu psicológico são muito importantes. E uma coisa que eu acho que pode ajudar o seu psicológico é: não fique olhando para alunos que já fizeram o BMEP, que já ganharam medalhas, que já foram para o exterior, que fizeram mestrado, que tiveram 1000 chances, porque isso não vai te ajudar exatamente, a não ser que eles te ensinem algum conteúdo, que eles te deem alguma dica específica da prova, tá bom? Ou uma dica específica para se preparar para a prova, como que você deve se alimentar, como que você deve se vestir no dia da prova, tudo isso faz diferença, tá? Mas do contrário, se for para ficar olhando e pensando, nossa, olha só onde o fulano chegou, tudo vai parecer muito longe e muito distante, tá? Quando essas pessoas começaram a fazer a prova da UBMEP, elas estavam muito longe disso, tá? E não tinha ninguém ainda na época para falar para elas: olha, você vai para o mestrado nos Estados Unidos, olha, você vai estudar na melhor faculdade do mundo. Por quê? Porque estava começando, tá? Então, um passo de cada vez. Cuidado, isso pode até servir como uma inspiração para você, mas cuidado para isso não parecer para você que tudo é muito difícil. Você vai falar: nossa, olha onde é que esse cara chegou, quantos anos, quanto trabalho, acho que eu não vou conseguir fazer isso. Porque quando a gente olha para as coisas assim de uma vez só, tudo parece muito difícil, tudo parece muito pesado. E na verdade não, na verdade é um trabalho que você vai fazer dia a dia, ano a ano, na sua escola e na sua casa, onde você vai passar a prestar mais atenção no professor de matemática, porque você quer se dar bem na prova da UBMEP, onde você todo dia vai olhar uma questãozinha, se possível, de provas anteriores. No dia que você tiver feito todas as provas anteriores da UBMEP, você vai passar para o banco de questões da UBMEP, que é da onde os professores tiram os modelos das questões que vão cair na prova, tá? Então o banco de questões é muito importante. E assim, passo a passo, dia a dia, você vai ser capaz de ganhar uma medalha de ouro, ganhar uma bolsa do PIBIC, tá? Isso é um objetivo interessante, tá? O PIBIC é o Programa de Iniciação Científica. Você ganha um dinheirinho e ganha um material e ainda ganha direito a participar de umas aulas online, da qual eu já tive a honra de ser professor uma vez. E tenho certeza que isso é muito bom para os alunos que participam. Você semanalmente estuda um conteúdo e, além disso, faz algumas provinhas, algumas coisas. Então, basta você ganhar uma medalha em qualquer um dos níveis que você passa a ter direito a participar desse programa.
Esse deve ser um objetivo de curto prazo que vocês devem ter. Poxa, eu quero entrar para o PIBIC. Eu quero ganhar lá, ganhar R$100, mais, até um pouquinho mais de R$100 por mês. O que para uma criança pode ser bem legal, hein? Comprar uns joguinhos, botar uns créditos nos aplicativos, coisinhas assim que às vezes nossos pais não gostam de nos dar dinheiro para não jogar fora. A gente vai poder fazer porque vai ser nosso dinheirinho, certo? Então isso é um objetivo muito legal. Você saber que você pode ganhar um dinheirinho estudando, isso é um incentivo importantíssimo. Fora isso, confiança em vocês mesmos e busca por conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, maior a chance de vocês irem bem na prova. Além disso, cuidado para o dia da prova não ser um dia ruim para você, né? Cuidado com o que você vai comer no dia anterior, para você não passar mal, certo? Uma alimentação leve, pouco açúcar, pouca gordura, certo? Comer salada, comer fruta. Na hora de usar, cuidado para não botar uma roupa incômoda, muito pesada, muito quente ou muito escura. Tenta usar uma roupa mais leve, uma roupa mais clara, certo? Toma um suco de laranja, toma uma vitamina C antes da prova, tá? Leva um pouquinho de água, o cérebro precisa de água para poder trabalhar. Leva uma barrinha de cereal, tá? Um pouquinho de açúcar também faz bem para o cérebro na hora da prova. E fora isso, boa sorte é o que eu desejo para vocês. Obrigado, pessoal, tamo junto. Pretendo fazer mais vídeos também com questões, matéria mesmo, provas antigas. Um abraço, boa sorte.